Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar continuidade à nossa sequência de videoaulas. Hoje, nós vamos focar no capítulo 1 da unidade 4. A unidade 4 traz como referência o espaço urbano brasileiro e o capítulo 1 nós vamos focar no processo de urbanização do território brasileiro. Então, é necessário que você pegue o seu material didático para que você possa acompanhar adequadamente o nosso conteúdo. Pois, vamos lá para a tela. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a ocupação, a formação e a organização das cidades. Na aula anterior, a gente falou sobre o processo de utilização do espaço rural no território brasileiro. Hoje, nós vamos dar uma ênfase diferenciada. Nós vamos falar sobre a formação das cidades, fenômeno também conhecido como urbanização. Isso mesmo, urbanização diz respeito ao aumento da população residente nas cidades. Se aumenta a população residente nas cidades, consequentemente acontece o quê? Uma diminuição da população que vive nas áreas rurais. Então é este fenômeno que nós vamos destacar na nossa videoaula de hoje. Então vamos lá, acompanhem. A ocupação do território hoje identificado como Brasil foi iniciada pelo litoral. Bem, nós já sabemos disso, né? Quando os europeus vieram, atravessaram o Oceano Atlântico, eles iniciaram o processo de colonização brasileira no litoral. Litoral do Nordeste, litoral do Sudeste brasileiro. E até nós sabemos que houve um processo de retirada muito forte de um dos nossos principais recursos, que é a vegetação. No caso, um ponto importantíssimo a ser destacado foi a velocidade e a força com que eles retiraram o pau-brasil, que é o elemento básico, histórico do povo brasileiro. Assim, deixando como característica a maior concentração populacional nessa área. Outro tópico a ser destacado. Até hoje, a maior parte da população brasileira reside ainda no litoral. E isso é por conta de fatores históricos, como o início do povoamento. Durante o processo de urbanização brasileira, as cidades foram surgindo em resposta a necessidades comerciais, principalmente respaldando as diferentes fases presentes nos países subdesenvolvidos. Olha aí as fases. Agrária exportadora, considerada a primeira fase. No caso brasileiro, especificamente essa fase agrária exportadora aconteceu até 1929, quando o país era essencialmente agroexportador, ok? Depois disso, aliado ao processo de industrialização, conhecido como segunda fase. Se em 1929, até 1929, nós temos essa primeira fase como destaque, a partir do ano seguinte, 1930, nós vamos passar por um processo de industrialização. Então, com isso, nós vivíamos a segunda fase e, logo em seguida, a urbanização após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode associar que o processo de industrialização, ele leva ao processo de urbanização. É consequência da industrialização à urbanização. Assim, nós podemos falar um pouco sobre a organização espacial das cidades brasileiras desde o período agrário e exportador, que acontece desde o século XVI até o início do século XX, como eu já tenho falado anteriormente, ok? Nesse período, o território brasileiro e as nossas cidades, elas estavam adaptadas a quê? A produzir, e praticamente toda a produção era destinada ao mercado externo, ou seja, vender para outros países. O processo de urbanização, então, foi fomentado pelo crescimento econômico, acentuando mais ainda as desigualdades socioeconômicas entre as classes sociais e também entre as regiões brasileiras. Pronto. Prestem atenção, não é de hoje que vocês sabem, que vocês escutam que alguns estados brasileiros são mais desenvolvidos economicamente do que outros. Inclusive, a região onde nós estamos, o Nordeste, a região que nós estamos falando, o Nordeste brasileiro, é uma das regiões que apresentam os piores indicadores socioeconômicos brasileiros.
Então esse processo de urbanização, ele vem a fomentar, ou seja, ele vem a aumentar, certo, essas desigualdades socioeconômicas entre as classes sociais e entre as regiões. Nós falamos como destaque negativo a nossa região, mas nós temos destaques positivos economicamente, a região sudeste do Brasil, ok? Dessa maneira, com o incentivo do setor industrial, ocorreu a modernização das atividades praticadas no espaço rural, principalmente o uso de maquinário agrícola e pecuário. Isso contribui significativamente para a transferência da população para as áreas urbanas, intensificando o chamado êxodo rural. Então vamos lá, o setor industrial, ele moderniza as atividades praticadas também no espaço rural, certo? Chegam máquinas no espaço rural e essas máquinas, elas provocam a retirada, certo? Ou a saída dessa população camponesa e assim essa transferência em direção à cidade, que também podemos enxergar como este fenômeno dito no final da frase, o êxodo rural, que é a saída do campo para as cidades. Essa situação originou mudanças significativas nas áreas urbanas, devido ao novo ritmo de vida e à possibilidade de emprego. A população urbana cresceu, ocasionando, como vimos, diversos problemas, tanto socioeconômicos quanto ambientais, pois as cidades não tinham como assegurar uma adequada infraestrutura urbana. As cidades não estavam preparadas para esse aumento significativo da população. Com isso, alguns problemas surgem, como a falta de moradia, o transporte urbano, ou seja, em locais e em horários de um maior fluxo de pessoas, nós percebemos o quê? Esse transporte extremamente lotado, o trânsito, certo? Cada vez mais caótico nesses espaços urbanos. A falta de saneamento básico também é uma referência desses problemas urbanos. Nós temos várias vilas, vários bairros, inclusive aqui no nosso município, que não tem saneamento básico para todos. Educação e saúde com qualidade também é algo extremamente importante e discutido hoje em dia. Então, até hoje, esses setores apresentam deficiência. E essa deficiência ela é ocasionada devido a essa procura nas cidades dessa população que tinha um vínculo rural e hoje, certo, houve esse processo de troca. Então, com o aumento exagerado da população, as cidades foram inchando, caracterizando o que nós chamamos de macrocefalia urbana, que ocorre devido ao aumento desequilibrado da população e gera diversos problemas. Então, a macrocefalia urbana, ela é ocasionada devido a essa procura exagerada da população nas grandes cidades. Nesse sentido, grande parte da população ocupa áreas irregulares e sobrevivem à margem da sociedade. Então, nós temos algumas imagens, no livro de vocês e aqui, certo? Na nossa videoaula, nós temos o quê? Um pedaço de uma cidade preparada, com grandes prédios, e ao mesmo tempo, do lado, nós temos o quê? Áreas marginalizadas, certo? Favelização, ok? Então, eles buscam essas áreas porque falta moradia adequada. Então, a gente consegue perceber essa marginalização da sociedade, certo? Ocasionada pela macrocefalia urbana. Outro tópico a ser discutido é a questão da metropolização, ok? As cidades brasileiras passaram nos últimos 50 anos por um acelerado processo de expansão, possibilitando então a metropolização, que se caracteriza pela formação das cidades populosas e que assumem diversas funções de significativa importância, exercendo influência sobre outras cidades e regiões. Vamos lá. Metropolização vem de metrópole. Metrópole significa cidade-mãe, cidade que polariza as relações com as outras cidades, com cidades vizinhas. Deixa uma pergunta no ar. Na nossa realidade, qual é a cidade que nós podemos considerar como metrópole? Maranguape é uma metrópole? Maracanaú é uma metrópole? Pacatuba é uma metrópole? Não, pessoal?
a metrópole aqui que nós estamos falando é Fortaleza, certo? Como é que a gente tem certeza disso? É só você buscar serviços essenciais, básicos e ao mesmo tempo especializados. Onde é que vai ter a maior quantidade desses serviços? Na metrópole, em Fortaleza. Se você precisar de alguma especialidade médica, eu arrisco falar que você não vai encontrar aqui. Você vai encontrar onde? Em Fortaleza. Então, a metropolização, ela vem disso, é o crescimento de uma cidade que polariza as relações sociais, econômicas, certo? Das suas vizinhas. Então, Fortaleza cresceu, se tornou a metrópole e as regiões vizinhas, certo? Aparecem aí em outro fenômeno chamado região metropolitana, que é a área, certo? Abraçada pela metrópole. É a área em que a metrópole consegue exercer uma certa soberania, uma hierarquia, ok? Então, portanto, quando ocorre esse crescimento horizontal, surge a metrópole, uma grande cidade que possui melhores equipamentos financeiros, dentre outros fatores que o professor já falou para vocês há pouco tempo. Sobre a hierarquia que eu acabei de citar também, nós vamos dar também uma olhada, né, sobre esse procedimento. No caso, nós vamos apresentar agora conceitos relacionados à rede e à hierarquia urbana, ok? Que nós devemos entender de forma separada, rede urbana e hierarquia urbana. Então vamos lá. O processo de urbanização contribui para a formação de regiões metropolitanas e, consequentemente, o estabelecimento de uma rede e hierarquia urbana. O que são as redes urbanas? Né? Elas se caracterizam pelo quê? Por um conjunto de cidades que estabelecem relações econômicas, sociais e políticas. Então, a rede urbana, ela diz respeito ao quê? A ligação existente entre essas cidades, a aproximação, seja lá física, seja lá cultural, seja lá pelas mídias sociais, mas uma aproximação política, seja lá qual for, mas essa aproximação e essa ligação entre as cidades, nós chamamos de rede urbana, beleza? Então, à medida que as cidades vão crescendo, vão se interligando por meio de rede de transporte, de comunicação, acontece, certo, a formação da rede urbana. A cidade de São Paulo, por exemplo, exerce influência no território brasileiro. Já outras metrópoles possuem área de influência menor. Essa influência de uma cidade sobre outra caracteriza-se a hierarquia urbana. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre essa condição hierárquica. Hierarquia diz respeito a um certo poder, certo? Organizado, de algo maior para menor, certo? Então, assim, a hierarquia urbana diz respeito a influência exercida por algumas cidades sobre outras. É como a situação da região metropolitana de Fortaleza. É lógico que a metrópole que exerce a influência é Fortaleza. Hierarquicamente, ela está acima de quê? De Maranguape e Maracanaú, ok? Então, há, certo, essa divisão. Desta divisão, nós podemos apresentar, nessa hierarquia, alguns pontos, como as grandes metrópoles nacionais, certo? As grandes metrópoles nacionais, no caso, São Paulo é essa grande metrópole nacional brasileira, porque ela exerce uma influência muito grande sobre as demais metrópoles. Fortaleza é uma metrópole, Recife é uma metrópole, Salvador é uma metrópole, mas São Paulo exerce uma influência muito visível em relação a essas cidades, certo? Então, a metrópole que articula a economia global por meio de inúmeras redes de todos os tipos, centralizando funções produtivas, administrativas, controle da mídia e com empresas de atuação mundial. Assim, nós temos como exemplo, mais uma vez, São Paulo. Aí nós temos as metrópoles nacionais, certo? Que elas exercem um papel fundamental dentro do país, certo? Metrópoles que comandam a economia, a vida social do país. Nós podemos dar exemplo, então, Brasília e o Rio de Janeiro, como essas metrópoles nacionais. Aí nós temos abaixo, né, a divisão denominada metrópole, ok? Que é a que nós já evidenciamos. Abaixo delas nós temos a capital regional, os centros regionais
e os centros locais. Beleza? Fechando então, nós vamos para o setor terciário, certo? Falar um pouquinho sobre este setor da economia. No espaço urbano, logicamente, evidenciam-se atividades relacionadas a esse setor, certo? Que é praticamente a utilização do comércio e a prestação de serviços. O setor terciário ele é diversificado, certo? E pode ser subdividido, como o terciário básico, né, que compreende, entre outros, armazenagem, empregos domésticos, artesanato, entre outros. O terciário superior, que agrupa atividades que utilizam mão de obra mais qualificada, né, saúde, sistema financeiro, educação básica, entre outros. E o terciário quaternário, que diz respeito às atividades cuja mão de obra é muito especializada, tais como ensino superior, informática, pesquisa, nanociência, robótica, entre esses exemplos. Ok? Para fechar mesmo a aula de hoje, certo? Nós vamos falar sobre as questões socioambientais nas grandes cidades. No caso, nós temos uma imagem retirada de uma localidade que falta estrutura básica, certo? Então, o processo de urbanização sempre desencadeia consequências positivas e negativas para a sociedade. Mas quando o crescimento ocorre de forma rápida e descontrolada, sem o planejamento necessário, as consequências negativas elas são muito presentes, bem perceptíveis. Então, a falta de moradia, serviços de primários como saúde, escola, saneamento básico, transporte, são os problemas relacionados, certo? Isso ocorre devido ao fato de que as cidades cresceram, se expanderam seus limites urbanos, fazendo com que a parcela da população de baixa renda ocupe a periferia, pois os terrenos, as casas e o valor dos aluguéis são mais baixos. É só a gente também pensar espacialmente na cidade de Fortaleza, o centro onde começam as atividades econômicas e as regiões próximas ao centro são as regiões mais, vamos dizer, bem avaliadas, né? Com melhores estruturas. E quanto mais eu me desloco no sentido de sair de Fortaleza, indiferente de qual lado, seja leste, oeste, seja sul, nós vamos ver o que? As regiões periféricas, hein? Onde normalmente nós vamos achar esses problemas, certo? São então os bairros que vão ter mais problemas relacionados a essa falta de estrutura, como saneamento básico, violência, entre outros fatores. Então, espero que você tenha aproveitado ao máximo esse conteúdo. As atividades estão disponíveis na sua agenda. Nos encontraremos em breve para tirar nossas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima.